Olá, boa tarde a todos, aos que nos assistem presencialmente e aos que acompanham a gravação nos mais diversos rincões aqui do estado de Minas Gerais. Eu queria cumprimentar aqui as presenças pessoais na presença da doutora Cássia, da Cássia Ratem, do doutor Leôncio Leonardo e do doutor Gustavo aqui. E agradecer o convite que me foi gentilmente formulado pelo doutor Antônio Queiroz, pelo doutor Antônio Fabrício também, de vir aqui a Minas conversar sobre esse tema tão relevante como é o contrato de trabalho intermitente. Acho que de todos os temas do direito do trabalho que foram modificados com a reforma trabalhista, esse talvez seja um dos mais controvertidos, um dos mais polêmicos e seguramente um que mais dificuldades irá gerar para implementar, enfim, e mais discussões nós teremos no futuro. Eu queria, introdutoriamente, passar para vocês uma reflexão. Na verdade, é isso que nós chamamos de contrato intermitente no direito europeu, de um modo geral, implantado já em diversos países. Alguns países que chegaram a implantar esse modelo já fizeram modificações, já voltaram atrás, já recuaram, porque perceberam que o resultado não foi satisfatório, outros ainda insistem dentro desse modelo. Mas o principal impacto que nós temos a partir dessa nova modificação, a partir do modelo agora implantado, é em relação ao conceito de trabalho. Nós vamos mexer num grande paradigma do direito do trabalho, que é o tempo à disposição do empregador. Tá? Nós temos uma prática aqui no Brasil, já consagrada há muito tempo, desde o início da consolidação das leis do trabalho, de organizar, de basear e pautar o pagamento como regra geral, no tempo à disposição. Há muito nós admitimos outros modelos, apesar de não ser tão comum nos últimos dias, mas existiu durante muito tempo a contratação por tarefa, em que você tinha um mix de pagamento por produtividade e tempo à disposição, que permitia que o empregado se obrigasse ou quando cumprisse as tarefas, se ele cumprisse a tarefa na quinta-feira, não precisaria, por exemplo, voltar na sexta, ou pelo tempo à disposição. Se chegasse até a sexta-feira e ele não cumprisse todas as tarefas, ele já teria cumprido ainda assim, o seu trabalho da semana toda. E a possibilidade de contratação por produtividade, que, na verdade, não estava relacionada à duração do trabalho, mas muito mais à forma de pagamento, que eram as contratações por comissões e percentagem, aquela que o trabalhador recebia uma parte do pagamento baseada nas vendas que fizessem, nos produtos que produzissem, ou num percentual da receita que gerou para o empregador. Agora, essa figura do contrato de trabalho intermitente, ela vem dentro de uma onda instaurada na Europa a partir de uma constatação que era a da insuficiência da relação de emprego para proteger todos os trabalhadores. E esse é o ponto que eu acho que é o ponto principal da discussão em relação ao contrato de trabalho intermitente. O professor Alain Soupiot, francês, talvez o principal jurista vivo que nós tenhamos hoje no direito do trabalho, que foi da Université de Nantes, depois foi do Collège de France, ele foi convidado pela OIT nos anos 90 para fazer um estudo sobre a expansão do direito do trabalho, sobre o momento do direito do trabalho. E ele chegou a uma constatação inevitável já naquela época, que o protagonismo do emprego como forma de trabalho estava se perdendo com o passar dos anos. Então, que nos anos 90, em comparação com o que aconteceu nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, 50 e 40, que são chamados na Europa de anos gloriosos do direito do trabalho, o percentual de pessoas efetivamente empregadas em comparação com os que se dedicavam a outra forma de relação de trabalho, autônomo, enfim, servidor público, havia caído substancialmente. E ele teve uma ideia que, naquele momento, parecia absolutamente genial e muito bem intencionada, que era criar uma terceira figura. Você teria ali os trabalhadores empregados, a relação de emprego, e o trabalho autônomo sem nenhum tipo de proteção.
a ideia do professor Alan Supiot, que inclusive foi expressa numa obra que se tornou clássica e teve recentemente publicada a segunda edição, chamada Au-delà de l'emploi, né, que numa tradução próxima, aproximada, significaria para além do emprego, era de criar uma terceira categoria, uma terceira via que ficasse entre a relação de emprego e o trabalho autônomo, e que teria parte da proteção da relação de emprego, não estaria tão protegida quanto a relação de emprego, mas também não estaria tão desprotegida quanto o trabalho autônomo. O que aconteceu na prática? Qual foi o efeito prático disso? A ideia dele era uma ideia de expansão do direito do trabalho. Era que o direito do trabalho chegasse a mais pessoas. O que ele queria era que pessoas que estavam nesse círculo aqui, de uma certa forma, migrassem para cá, com alguma proteção, ainda que uma proteção menor do que aquela que foi conferida aos empregados. O que aconteceu? Essa ideia que parecia que foi muito bem intencionada, teve um efeito contrário. Ao invés de incluir pessoas daqui nessa terceira via, acabou colocando pessoas daqui, que estavam bem protegidas, nessa nova via. Ou seja, ao invés de colocar pessoas desprotegidas nessa esfera de proteção intermediária, tirou pessoas que estavam protegidas para uma situação de proteção intermediária. E esse é o grande risco que nós temos com relação ao contrato de trabalho intermitente. Se o contrato de trabalho intermitente vier para que o autônomo tenha um mínimo de proteção trabalhista, que nós tiremos ele daqui e os coloquemos no contrato intermediário, que nesse momento, e para essa exposição, eu estou tratando como se fosse uma forma de terceira via, nós tivemos um aumento na proteção. O risco é acontecer conosco aqui aquilo que lamentou o professor Alan Supiot, aconteceu muito na Europa, de um modelo da terceira via ser utilizado para tirar pessoas que já estavam protegidas de lá. E eu digo que aconteceu na Europa porque eu vi em 2013, no comecinho de 2013, eu estava passando uma temporada na França para fazer pós-doc, e eu tive a oportunidade de ver um debate entre o professor Alan Supiot e Antoine Jamot, talvez os dois principais juristas vivos da França hoje. E, nesse debate, o Antoine Jamot fez uma referência ao Rapport Supiot, como ficou conhecido esse relatório, esse estudo que propunha uma via intermediária de proteção. E eu testemunhei lá o professor Alan Supiot, muito emocionado até, lamentar o fato de ele ter apresentado uma ideia que, destinada ao aumento do âmbito de proteção, ter sido utilizada para desproteção. É o que vai acontecer se, ao invés de nós pegarmos autônomos e colocarmos como intermitentes, nós pegarmos empregados com contrato de 40 horas, 44 horas, e os transformá-los em intermitente. Esse é o nosso risco, esse é o nosso grande dilema, esse é o grande paradoxo que nós vivemos em relação à questão do contrato de trabalho intermitente. Vou dar um exemplo para vocês. Um restaurante que, eventualmente, contrate segurança como freelancer, numa sexta-noite, num sábado-à-noite, só quando necessita, sem vínculo de emprego, se passar a contratá-lo como empregado, ainda que num contrato de trabalho intermitente, para esse vigilante houve uma melhoria da sua condição social. Agora, se pegar os trabalhadores que hoje têm 40 horas e os transformá-los em intermitente, houve, na verdade, um regresso, um decréscimo de proteção. E essa é a grande questão, e eu queria fazer um alerta que eu tive até a oportunidade de fazer na última sexta, quando estive aqui em BH para um outro evento, que é o de que a resposta está em nós. Eu me lembro até daquela brincadeira que é feita com o sábio, que perguntam para o sábio, um jovem quer desafiar o sábio da região, e para mostrar que o sábio não era tão sábio assim, ele pega um pássaro, coloca para trás
e pergunta para o sábio, né? Esse pássaro em minha mão está vivo ou morto? E pensava o jovem na ocasião, se o sábio falar que ele está vivo, eu o esmago com a minha mão e mostro a ele o pássaro morto. Ele vai estar errado. Se o sábio disser que ele está morto, eu simplesmente abro a mão e deixo o pássaro viver. E na hora que o jovem lança o desafio para o sábio, para desmoralizá-lo, né, mostrar que ele não é tão sábio assim, a resposta do sábio é exatamente essa. Né? O sábio olha para ele e simplesmente afirma: a resposta está nas suas mãos. E é o que vai acontecer com o contrato de trabalho intermitente. Assim, a resposta nas nossas mãos. Muito das coisas que estão propostas em relação ao trabalho intermitente já existem e nós não nos damos conta disso, com o avulso. Né? O avulso recebe 13º, férias, FGTS, proporcional às horas efetivamente trabalhadas e conforme haja ou não demanda. É um cálculo complexo, delicado, mas para eles funciona. E funciona há muitos anos de uma forma adequada. Pode funcionar para outros tipos de trabalhador? Pode funcionar. Para os avulsos, de modo geral, funcionam bem na maioria dos portos do país. Né? Vou falar um pouco do avulso portuário, que é a figura mais tradicional, embora tenhamos outras. Mas, por exemplo, no Porto de Santos, onde sempre tem navio chegando e sendo descarregado, avulso não falta trabalho para eles. Todos estão com trabalho e todos ganham, diga-se de passagem, muito bem, para a média da região em funções similares. Não falta trabalho. Agora, no Porto de Natal, onde eu também residi e por algum tempo trabalhei numa agência bancária próxima do porto, às vezes eles passavam 3 meses sem ter navio atracado, sem trabalho nenhum para fazer. Daí até aquela previsão da lei do FGTS de liberação dos depósitos do fundo, quando eles passam um tempo sem ter atividade, sem ter nova receita, para que possam se manter durante esse período. O que há da nossa previsão legal? Como é que foi tratada a questão do trabalho intermitente? Algumas particularidades que eu chamo a atenção, a previsão está no artigo 452-A. Primeiro, é um contrato solene. Ao contrário da regra geral do contrato da relação de emprego, que admite até contratação tácita, não precisa nem sequer não precisa ser por escrito e nem sequer ser expresso, havendo os elementos da relação de emprego, estará caracterizado o vínculo empregatício, mas como o contrato de trabalho é uma exceção, uma regra geral do contrato de trabalho por prazo indeterminado, baseado no tempo à disposição do empregador, ele só será válido se for contratado por escrito. E uma segunda formalidade, tem que indicar o valor da hora. E, como eu chamei a atenção nesse próximo slide aqui, tem que haver uma isonomia quanto ao pagamento da hora trabalhada em relação ao trabalhador que faça a mesma função na empresa com um contrato por prazo indeterminado, o que deixa claro talvez a principal vulnerabilidade do Instituto, do novo Instituto, que é a possibilidade de exercício da mesma função que não intermitente. Então, você pode ter um trabalhador intermitente fazendo a mesma coisa que um não intermitente. O que eu imagino que aconteça é em algumas funções, como, por exemplo, vigilante, porteiro de prédio. O folguista, invariavelmente, vai, sobretudo naquelas empresas, naquelas portarias que não contratam empresas especializadas para disponibilizar o serviço, mas contratam os próprios porteiros, é muito possível que o folguista vire um intermitente. E a isonomia quanto ao pagamento da hora trabalhada, comentei com vocês rapidamente. O contrato é solene em 2 aspectos, ele tem que ser escrito e há necessidade de indicação do valor da hora trabalhada. Alguns pontos de estrangulamento do Instituto que geram preocupação, de fato. Né? O trabalhador será contratado, mas ele vai viver, de certa maneira, num sobreaviso permanente. Né? Porque ele pode, a qualquer momento, ser ou não chamado para desempenhar funções. O empregador que eventualmente quiser desfrutar dos serviços dele vai
ter que convocá-lo com antecedência por qualquer meio de comunicação eficaz, o que inclui o WhatsApp, né? Para falar em comunicações modernas, pode ser o WhatsApp, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias de antecedência. Então, assim, é possível que o sujeito viva alguma incerteza de se terá ou não trabalho pelos próximos dias, e aí 3 dias antes o empregador o convoca. Ele vai ter que dar a resposta no dia seguinte, né? Na verdade, a lei fala em um dia útil para se aceita ou não aceita aquele convite. Se não falar nada, presume-se que não aceitou, o que é a ideia de poder liberar esse empregador a procurar um outro intermitente, uma outra pessoa que faça essa função. Eu estou apanhando feio aqui desse negócio. A recusa não caracteriza insubordinação. Essa é uma discussão antiga que nós tínhamos em relação às horas extras, né? Se o empregado pode ou não se recusar a fazer horas extras, mesmo naquelas hipóteses legais que nós tínhamos. E, em relação ao intermitente, ele pode se recusar, ou por já ter outro serviço, ou por não ter interesse, e isso, a princípio, não caracterizaria uma justa causa que pudesse colocar fim ao contrato estabelecido. E esse é um dos pontos que tem sido mais criticado para os que são antagonistas da reforma em particular. Tem uma previsão legal expressa de sanção para o trabalhador, que eventualmente se comprometer aí e injustificadamente, aí tem que ficar claro que foi injustificadamente, não comparecer. Porque, de fato, se nós pararmos para analisar, cria uma situação inusitada em relação a tudo que nós vimos até hoje no direito do trabalho. Qual é essa situação inusitada? É o trabalhador não receber e, eventualmente, ter que pagar. Ele não receber absolutamente nada, essa foi a única convocação que ele teve, eventualmente, no mês inteiro, se comprometeu aí, não foi e foi sancionado pela sua ausência. Essa possibilidade de sanção é a grande crítica que é feita em relação ao trabalhador, a essa figura. Detalhe em relação a isso daí. Eu, pessoalmente, se você me perguntar sobre os riscos dessa sanção, eu vou dizer para vocês que eu não sou absolutamente antagonista da previsão de sanção nesse tipo de contratação. Eu vou dizer para vocês a razão até. Eu sei que há uma parte que é hipossuficiente, que numa situação como essa se torna ainda mais vulnerável, mas existe um elemento essencial de todo o contrato, e não é diferente com o contrato de trabalho, apesar do desnível entre as partes, que é a boa-fé objetiva. E na hora em que ele assume o compromisso de se encontrar com o empregador, de ficar à disposição do empregador, e esse organiza a disposição da sua atividade para ter o trabalhador, e o trabalhador sem motivo justificado, porque a grande particularidade é exatamente essa, é preciso que existisse, se o motivo for justificado, não há razão alguma para a sanção, mas sem motivo justificado não comparece e gera algum prejuízo para o empregador, é natural que você tenha alguma previsão de punição numa situação como essa. Tá? Eu acho que decorre do princípio elementar da boa-fé objetiva que rege todos os contratos, e com o contrato de trabalho nós não temos aí uma situação diferente. A grande questão que tem sido defendida pelos autores e redatores do projeto como a reinvenção da pólvora, né, e acho que é nesse ponto que eles mais se sedimentam para dizer que o contrato de trabalho intermitente não é um mal, é, na verdade, um bem, é justamente a possibilidade de contratação com outro empregador. Né? Diante das incertezas de se terá ou não trabalho, esse trabalhador pode, naturalmente, ficar à disposição, enfim, contratar com vários empregadores na condição de intermitente, e quando um oferecer trabalho, ele aceitar, se o outro oferecer depois, ele recusa, mas de uma forma que ele tente ficar com o horário preenchido o tempo todo. É o que acontece muito com alguns trabalhadores que são horistas.
ou que recebem por hora trabalhada como prestadores de serviços. Um exemplo que nós temos tradicional, o professor. O professor não quando contratado como orista de universidade, mas como quando contratado como freelancer para dar uma palestra, uma aula numa instituição, ele normalmente preenche a agenda conforme os convites vão aparecendo. E à medida em que os convites aparecem, eles lançam na agenda, eles recusam os próximos que sejam para o mesmo horário, que sejam para o mesmo período. E dessa forma tentam manter preenchido ali todos os espaços que tenham efetivamente na janela. É o que, imagino eu, será feito com o trabalhador intermitente. Vai ser fácil, vai ser difícil, isso eu acho que a gente vai precisar de um tempo de maturação para perceber. É natural que, como toda mudança de paradigma, num primeiro momento, isso gere muita dificuldade de compreensão do próprio Instituto. Há institutos ligados à jornada de trabalho que foram criados no Brasil há muito tempo que até hoje não foram incorporados à nossa cultura. Um dos quais foi recentemente modificado, que é o contrato de trabalho a tempo parcial. O contrato de trabalho a tempo parcial foi criado, efetivamente, no final dos anos 90. Não colou. E não colou por uma questão cultural de ambos os lados. Assim, os empregados não preferem ter um contrato de 40 horas do que um contrato de 20 mais tempo para ficar em casa. Parece uma característica nossa, brasileira, tanto que tem trabalhador que tinha contrato a tempo parcial, vários trabalhadores tinham contrato a tempo parcial, nas poucas experiências que foram feitas, que chegaram ao meu conhecimento, não podiam fazer hora extra, mas faziam bico. Em outros locais, trabalhavam em outro local, né? Alguns, inclusive, se disporiam naturalmente a ter 2 vínculos de contrato de trabalho a tempo parcial, o que vai contra a ideia que existe inerente a esse instituto. Então, assim, essa mesma resistência que nós enfrentamos quando o contrato a tempo parcial foi introduzido no Brasil, certamente vai ser apresentada ao contrato de trabalho intermitente. E para que ele efetivamente traga alguma possibilidade de progresso dentro dessa nossa reflexão, como eu falei para vocês, teria que incluir pessoas que estão fora. Então, aquele garçom que fazia bico como freelancer em eventos noturnos e, de repente, vira contratado intermitente de várias empresas de eventos, e a partir daí ele pode, como intermitente, fazer um casamento na quinta, uma festa de 15 anos na sexta, um jantar no sábado para o primeiro tomador de serviços, e assim ele vai preenchendo a agenda dele e passa agora a ter proporcionalmente férias, 13º, essa pessoa teria efetivamente algum tipo de ganho, algum tipo de progresso. Quais são os pagamentos devidos após cada período? Esse é um dos pontos de estrangulamento do contrato a tempo intermitente. A legislação não é clara em relação ao que ela quer dizer com cada período. Trabalhou um dia, recebe o dia, as férias proporcionais daquele dia, né, que vai ser absolutamente quase nada, 13º salário proporcional daquele dia, repouso semanal remunerado, adicionais legais. Ou ele é contratado como intermitente para um período um pouco mais longo, uma semana inteira, 44 horas respeitados ali, as 8 horas diárias e 44 semanais, a semana inteira. Terminou a semana, ele recebe a remuneração daquela semana com base nas horas, as férias proporcionais com acréscimo de um termo, o 13º salário proporcional, repouso semanal e adicionais legais de imediato, logo depois de terminar esse período. Então, mas se ele ficar como intermitente prestando serviços alternados para aquele empregador um ano inteiro, ele vai receber férias. Aliás, num outro dispositivo que eu vou chamar a atenção de vocês, a lei fala em férias, né, depois do período de 12 meses. Então, assim, eu não entendi efetivamente até agora qual é a ideia por trás dessa separação por cada período. Tá? É a possibilidade, me parece, numa primeira leitura, a possibilidade do sujeito ser chamado para um trabalho quinzenal, não ser mais chamado e, a partir dali, o pagamento inteiro já ser devido com todos os seus reflexos. O recibo tem que discriminar os valores pagos relativos a cada uma das parcelas, que é evitar aquela figura que nós convencionamos chamar de salário complessivo,
com todas as suas implicações, o recibo teria que discriminar tudo com todos os seus detalhes. Os descontos legais da contribuição previdenciária e do FGTS vai ser feito com base nos valores pagos no período mensal. E aqui tem um outro detalhe muito curioso, né? A lei possibilita ao trabalhador intermitente, parece uma gentileza, mas seguramente vai gerar para todos os intermitentes muito mais desconforto do que satisfação, que nos meses em que ele não tiver trabalho suficiente para ter o desconto previdenciário no patamar que ele deseja, ele possa, do próprio bolso, completar a contribuição previdenciária. Parece uma preocupação de que ele possa ter a aposentadoria que planeja, mas, na prática, gera uma situação de absoluta perplexidade. O sujeito já não conseguiu receber o suficiente e ainda vai ter que despender do próprio bolso alguns valores a mais com o INSS. Férias, a cada 12 meses o empregado adquire o direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. A grande questão é o que foi chamado de férias para o trabalhador intermitente, e isso também é uma outra razão de grande perplexidade, é a impossibilidade de convocação para trabalhar. Porque o pagamento pode, inclusive, já ter sido feito diluído mês a mês, a partir do término de cada um daqueles períodos. Nesse momento, depois de 12 meses de trabalho, ele vai poder ter um mês no qual o empregador não vai chamar. O que, na verdade, se a gente for parar para analisar, nem era necessário, porque o direito de recusa para ele foi assegurado, era simplesmente ele recusar um mês inteiro. As férias já teriam sido pagas parceladas pouco a pouco, e, chegando nesse período, ele simplesmente recusaria o mês inteiro. Falaria, esse mês eu não vou trabalhar, eu não preciso. E aí daria, de uma certa forma, até um certo empoderamento para o trabalhador, porque quem está definindo a data das férias é ele, e não o empregador. Então, enfim, tem algumas questões de ajuste que o tempo nos dirá como efetivamente o Instituto vai ser trabalhado. Tá? É uma apresentação geral que eu trouxe para vocês de todos esses... de todas as previsões sobre o Instituto que a legislação trouxe. E aqui eu queria fazer uma reflexão final muito próximo daquela observação inicial e daquela analogia, daquela alegoria do sábio que eu fiz com vocês. A figura do trabalho intermitente ela vai gerar muito desconforto no primeiro momento. A lei traz algumas previsões com perplexidade, isso é indiscutível, traz poucas obrigações para o empregador em relação ao trabalho intermitente. A principal delas é o pagamento somente das horas efetivamente trabalhadas, com as outras despesas proporcionais a ela, que é, como comentei com vocês, muito próxima à figura do trabalhador avulso. Agora, eu ainda insisto na mesma tese, se for possível que essa figura não seja uma conversão de quem hoje trabalha 40 horas, mas seja uma contratação das pessoas que estão alheias ao mercado de trabalho, incluindo-as dentro de alguma forma de relação de emprego, ainda que precária, algum progresso, ainda que mínimo, houve. Mas eu tenho muito receio dessas possibilidades. Por quê? Porque elas dependem muito de nós, né? Os brasileiros, nós, os seres humanos. E a gente não cansa de perder oportunidades de aproveitar boas ideias e usá-las em nosso favor. Eu vou dar um exemplo para vocês de como as boas ideias surgem e a gente, às vezes, deixa que elas minguem sem aproveitá-las. Há muitos anos atrás, talvez algo em torno de 15 anos atrás, surgiu, um pouco mais de 15 anos atrás, no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, surgiu no interior do estado de São Paulo uma figura que nós convencionamos chamar de consórcio de empregadores. O que era o consórcio de empregadores? Era uma estratégia genial que surgiu a partir de uma ação do Ministério Público de transformar os boias-firias, que trabalhavam de segunda a sexta,
mas nunca tinham direito a descanso semanal remunerado e outros direitos trabalhistas, porque trabalhavam cada dia para um tomador de serviços diferentes, transformá-los em empregados com carteira assinada. Como? Um dos tomadores de serviço, qualquer deles, contratava o trabalhador agrícola e ia até um cartório fazer um compromisso com os demais todos de que seriam solidariamente responsáveis por aquela dívida. De modo que, se algum dia esse trabalhador acionasse esse que anotava a carteira, esse tomador que anotava a carteira, pelos pagamentos dos dívidas trabalhistas e previdenciárias, esse teria uma escritura pública que o permitiria voltar-se contra os demais devedores solidários, para pelo menos partilhar ali aquela dívida que ele já pagou, com a qual ele já arcou. Parecia a fórmula ideal para você resolver o problema da informalidade. No meio rural funcionou muito bem, com os boias frias, e alguns autores, eu destacaria, já que estou em Minas, o ministro Maurício Godinho, nas primeiras edições do seu manual, do seu curso de Direito do Trabalho, ele já chamava a atenção, ele dedicava acho que 1 ou 2 páginas a falar do consórcio de empregadores no meio urbano, como uma estratégia para solucionar essa questão da informalidade. O juiz do trabalho do Rio de Janeiro, Otávio Calvet, também escreveu um livrinho fininho, uma monografia pequena sobre esse tema, tratando da possibilidade de consórcio de empregadores no meio urbano. Seria absolutamente genial para resolver, por exemplo, o problema das diaristas. Bastaria que um dos tomadores de serviço de uma diarista, imagine, por exemplo, aquela diarista que presta serviços a vários apartamentos diferentes do mesmo prédio. Bastaria que um anotasse a carteira e os outros se comprometessem solidariamente em cartório para que todos ficassem responsáveis e ela passasse a ter uma carteira assinada. Qual foi o grande problema? O Instituto estava ali, a ideia funcionava maravilhosamente bem, nós não fizemos o uso adequado dela e deixamos essa ideia minguar. E aqui eu faço a minha meia-culpa, e acho que, assim como eu, há tantos outros. Assim, eu tive uma pessoa que trabalhou como diarista na minha casa por 10 anos, indo um único dia na semana. Tá? Talvez, se eu conseguisse identificar quem eram as outras pessoas que tomavam os serviços dela e tomasse a iniciativa de fazer uma contratação por um consórcio de empregadores ali, custasse um pouco mais caro, ou eventualmente ela recebesse menos do valor que ela recebia líquido na conta, mas ela passaria a ter uma proteção. A ideia minguou, não se fala mais nisso, já não se escreve mais sobre consórcios de empregadores no meio rural, e a gente passou a ter agora, muitos anos depois, a figura do contrato de trabalho intermitente. Uma outra referência que eu queria chamar a atenção dos senhores e deixar claro que não me parece ser exatamente a mesma situação, é aquela jornada flexível que o McDonald's quis praticar no Brasil e negociou, enfim, chegou a estabelecer em negociações coletivas essa possibilidade e enfrentou muita resistência do Ministério Público do Trabalho e do Judiciário. O que era a jornada chamada jornada flexível? Como o McDonald's funciona ininterruptamente, ao contrário de outros restaurantes que geralmente abrem das 12 às 15 horas e depois reabrem às 19, ficam até 23, 24 horas, o McDonald's funciona ininterruptamente. E os consumidores do McDonald's chegam aleatoriamente a qualquer horário no meio da tarde, mas naturalmente há picos, onde há maior trabalho, no horário do almoço, no horário do jantar. Então, eles têm uma demanda de funcionários diferentes no horário do almoço, no horário de jantar, e nos intervalos e no período que antecede o almoço. Então, a ideia do McDonald's, me parece, pelo menos essa é a defesa deles, e que em outros países isso é aceito e funciona supostamente bem, é a de contratar os trabalhadores, colocá-los efetivamente à disposição durante o período em que houver demanda, mas durante esse período de intervalo, eles ficariam livres para, nas imediações do McDonald's, fazer o que quisessem, mas voltariam
na hora que o fluxo aumentasse novamente. Então, um exemplo hipotético, né? Chegou uma escola com 40 crianças lá para lanchar, às 4 da tarde. Aí essas pessoas seriam chamadas de volta para digamos, o fronte de batalha para ajudar no atendimento das pessoas. Só que essa é a pedra de toque do ponto de vista da estratégia econômica que o McDonald's queria implantar. Só seriam efetivamente pagos os horários em que esse trabalhador estivesse atendendo pessoas. Se ele ficasse dentro do McDonald's, numa salão que alguns estabelecimentos chegaram a instituir, assistindo TV, jogando pebolim, futebol de botão, sinuca, alguma coisa assim, esse período não seria pago e não seria considerado tempo à disposição do empregador. Qual foi a grande resistência que foi enfrentada por esse modelo chamado de jornada flexível no Brasil? Era contra a nossa regra geral, que era o tempo à disposição do empregador. Só que essa regra geral foi flexibilizada agora pelo contrato de trabalho intermitente, o que pode gerar a ideia de que contratações como a da jornada flexível do McDonald's são válidas. Mas, ainda assim, me parece que o próprio legislador da reforma, o legislador da Lei 13.467, quis colocar pequenos obstáculos a essa modificação, a essa possibilidade de contratação dessa forma. Qual foi o pequeno obstáculo? Na convocação que o empregador faz, ele tem que dizer quantas horas o empregado estima que o empregado vai trabalhar. Então, ele vai ser contratado para aquele horário. Não há possibilidade de deixar esse trabalhador numa sala de repouso para, na eventualidade de haver demanda, ele aparecer um pouco mais e receber só por esse período em que o trabalho seja mais ostensivo, seja mais claro. Percebem? Então, numa resposta bem direta e objetiva, aquele modelo de jornada flexível, como planejado por essa empresa que eu comentei com vocês de fast food, não está contemplado no trabalho intermitente. O trabalho intermitente pressupõe que a convocação diga quanto tempo de trabalho essa pessoa vai precisar. Certo? Eram essas, em apertada síntese, as minhas considerações sobre o contrato de trabalho intermitente. A ideia era efetivamente expor para vocês o que está apresentado na modificação legislativa, sem entrar naquelas discussões sobre se é ou não é inconstitucional, se é adequado ou não é adequado, se é ou não é uma política saudável. Eu insisto naquela minha observação inicial. Tudo vai depender de nós, né? Se nós usarmos essa figura para trazer pessoas de fora e darmos alguma proteção, o trabalho intermitente talvez não seja tão ruim e seja até positivo, possa gerar um pouco mais de formalidade para quem está completamente excluído do trabalho formal. Se nós o utilizarmos para transformar em intermitente quem hoje é empregado com contratação por tempo à disposição, nesse caso nós estaremos gerando precarização e perda para os trabalhadores. Tudo depende de nós e o papel do advogado, de um modo geral, nesse momento de transição, é tentar esclarecer os clientes para que não cometam loucuras como essa. Eu me lembro claramente, assim que foi aprovada essa reforma, uma das primeiras perguntas que me fizeram foi exatamente essa: posso rescindir o contrato dos meus empregados e posso alterar o contrato dos meus empregados e transformá-los em intermitente? E a minha resposta foi não. Isso é uma alteração contratual lesiva. Tá? Isso é uma alteração contratual lesiva. Assim como perguntaram na outra ocasião, quando saiu a Lei 13.429, posso mandar embora todos os meus funcionários e contratá-los como PJ? E a minha resposta foi a mesma: não. Isso era fraude na legislação anterior e continua fraude. E aí me lembro que o cliente perguntou: então a lei não mudou nada? Eu falei: a lei mudou muita coisa. Não, não mudou nada, eu não posso mais contratar. Não, o que a lei permite agora é que essas pessoas que fazem o core business, né, para usar uma palavra que eles entendem, a atividade principal da sua empresa, que hoje, pela regra da súmula 331, hoje você não pode ainda contratar diretamente, não pode
você tem que contratar diretamente, melhor dizendo. A lei permite que essas pessoas se unam todas, montem a própria empresa e passem a prestar serviços para você por meio da empresa deles, autônoma, gerida por eles e independente. Isso a legislação permite. E não vai haver mais discussão sobre se era fim ou era meio. Agora, transformar a pessoa com CPF em CNPJ e contratar via emissão de nota fiscal era fraude na lei anterior e continua sendo fraude. Não existe lei para legitimar a fraude. O que ela possibilitou foi que agora você não tenha mais que discutir posteriormente se aquela sua opção de contratação era possível ou não era possível. Essa insegurança deixa de existir. A partir de agora, você terceiriza o que você quiser, por sua conta e risco. Porque se você terceiriza o objetivo final do seu negócio, pode ser que algum cliente perceba e contrate a pessoa, contrate diretamente o prestador de serviço, ao perceber que você é um mero atravessador. E aí você perde o seu negócio. Então, assim, continua havendo riscos para a terceirização, sobretudo terceirização de atividade fim. O risco hoje é, sobretudo, econômico, e isso é importante que os empregadores saibam. É o risco de perder o próprio negócio, porque está terceirizando a atividade fim. Não é mais o risco de ser obrigado pelo judiciário trabalhista a reconhecer como empregado seu o prestador de serviços por meio de uma empresa terceirizada. Agradeço a atenção de todos, a presença dos meus queridos amigos que vieram até aqui ao dia da exposição e espero que aproveitem bastante o restante desse seminário aqui sobre reforma